Tudo bem, meus amigos? Juntos novamente para uma aula muito especial de língua portuguesa. Nós temos em nosso idioma algumas palavras multifuncionais. Aquelas que você já sabe, elas têm uma natureza um pouco mais complexa e por isso servem muito bem às intenções da banca. Nós vamos trabalhar a palavra só em busca sempre de três respostas: o que é, o que faz e qual o sentido. Um desses elementos, ou alguns, ou todos, sempre vem para dar a classificação, para dar o funcionamento, por exemplo, de variações ou não, e o sentido. Todos esses elementos podem ser invocados numa prova e por isso, quase sempre, quando olhamos para a gramática, três perguntas nos acompanham. As perguntas devem focar a morfologia, o que é, focar a semântica, o que significa, e a sintaxe quando houver, o que faz, qual função. E com esse olhar, o que é, o que significa e o que faz, nós vamos caminhando dentro dos problemas em que uma palavra tem uma forma e mais de uma utilidade, mais de uma aplicação. Isso é sempre favorável à banca e por isso destacamos, procuramos dominar esses elementos. Hoje nós vamos falar da palavra só, Então, as funções morfossintáticas da palavra só. Primeiro, a classificação, que talvez seja mais óbvia, mais simples, é o só como adjetivo. A troca pelo sinônimo sozinho, ou único, dependendo do contexto, ajuda a discriminar o adjetivo das outras possibilidades. Então nós temos o só funcionando como adjetivo já nos traz aquela responsabilidade de controlar a concordância. É óbvio então que só não varia em gênero, não há essa marca, mas varia em número. Então tem a forma singular, tem a forma plural. A criança veio só, veio sozinha, as crianças vieram sós, vieram sozinhas. Então, quando eu observo sozinho, indo para o plural, é óbvio que isso reflete, então, na palavra só, quando adjetivo. Vejam os exemplos. Ó. Eles sentiam-se sós naquele lugar, eles sentiam-se sozinhos naquele lugar. Ele fez uma só viagem, ele fez uma única viagem. E sós e famintos, os turistas chegaram bem. Sozinhos e famintos, os turistas chegaram bem. Então é um primeiro momento em que a banca pode questionar sentido, classificação morfológica e se há ou não a variação, se há ou não a concordância. É o primeiro uso do só como adjetivo, Quando nós pensamos num segundo uso, há uma certa divergência teórica. Pode ser classificado como advérbio, pode ser classificado como palavra denotativa, palavra que denota. Sempre é importantíssimo frisar que esse grupo de palavras denotativas é como se fosse um grupo que concorre, que está em paralelo com as 10 classes de palavras. Há algumas palavras que não se encaixam, que não se ajustam na teoria gramatical. Por exemplo, o advérbio é uma classe, não é uma classe homogênea. O advérbio ele tem ali um fator de agregar muitas palavras, de múltiplos usos, e cada vez mais os concursos olham para a classe do advérbio com paixão, devido a essa diversidade de usos, de possibilidades. O advérbio ele tem uma relação com o verbo, isso seria o fator central, tanto que ele é nomeado como advérbio ao lado do verbo. Mas, principalmente os advérbios de intensidade, além de lidarem com o verbo, também podem intensificar o adjetivo, o próprio advérbio. E ainda temos advérbios que podem trazer uma vinculação, não com uma palavra, não com o verbo, com o adjetivo ou com o advérbio, mas com a ideia toda, com a oração como um todo.
Então já percebam que há, dentro do ritual de uso, uma diversidade de aplicações. Além disso, o sentido dos advérbios, né, eles têm uma possibilidade de extensão, uma possibilidade de inchamento, né, que nos deixa um pouco apavorados, porque você tem uma classificação, entre aspas, oficial, né, a nomenclatura gramatical brasileira vai lá e dá os tipos de advérbios de lugar, de tempo, de modo, de causa, de intensidade, de negação, de afirmação, mas no decorrer dos anos, né, porque essa nomenclatura é dos anos 50 do século passado, daqui a pouco completa um centenário, né? Então, de lá para cá, é óbvio que houve, né, várias observações trazendo então novos itens nessa lista de classificação. E aí depende muito do gramático, depende muito do teórico, para que essa lista se torne bastante rica, bastante detalhosa. E há esse problema. Mesmo assim, há palavras que se encaixam como advérbio em determinado momento, como é o só, mas em determinado momento não. Está com o valor de advérbio, mas vinculado a um substantivo, o que não é da natureza adverbial. Por isso que a gente percebe que essa classe, ou melhor, essa subclasse, essa classe alternativa de palavras denotativas, é como se fosse um porão gramatical. Ó, se não se encaixa aqui, não se encaixa lá, vai para o porão. Virou uma palavra denotativa, né? Mas essas palavras denotativas têm uma natureza muito próxima do advérbio, muito próxima do advérbio. Então, por ler as questões, por conviver com as questões, eu diria para você, seja cauteloso nessa hora. Quando falamos das palavras denotativas, não é um conjunto absoluto, não é um conjunto que todo gramático aborda de uma maneira única. Então fique sempre vigilante com esse grupo das palavras denotativas, palavras que denotam inclusão, exclusão, né, afirmação, designação, mas vejam que isso é um problema de teoria. É um problema de teoria. Nós usamos as palavras. É a teoria que não está se afinando. Ou diria mais, eu diria que a teoria não está entendendo a riqueza e diversidade que a classe dos advérbios contém. E por isso que esse nosso olhar coerente teoricamente, advérbio modifica verbo, adjetivo, advérbio ou uma oração, essa visão teórica muitas vezes não contempla, né, a riqueza de utilidades que um advérbio pode ter. Então, é lógico que a linguística estuda cada vez mais essa classe, os advérbios, a gente tem que ficar vigilante para poder avançar de acordo com as questões. Conforme as questões vão apresentando problemas, nós temos que ir caminhando com esse detalhamento. Tá bom? Então, eu convido vocês a pensarem de uma forma conservadora, de uma forma segura. Então, quando nós estamos aqui com o advérbio ou palavra denotativa de exclusão, nós estamos então focando principalmente o sentido de somente, né? Então, quando o advérbio ou palavra denotativa de exclusão ou de restrição, o só não varia. O só não varia. Então vejam que o sinônimo é muito importante, né? Somente, apenas. Quando adjetivo, sozinho. Quando advérbio, somente. Só observem o detalhe da distinção de advérbio para a palavra denotativa, quando somente, por exemplo, deixa de fazer aquilo que tradicionalmente é o papel do advérbio. Nós podemos pegar o só com o valor de somente e vincular a pronomes, substantivos, o que não é da natureza do advérbio, tá bem? Só que eu olho para as questões e não vejo a sutileza de quando o só é advérbio, de quando o só deixa de ser advérbio para ser, então, né, uma subclassificação jogado lá no porão das classes nas palavras denotativas. Então é nesse momento que você tem que perceber que talvez as questões de prova não cheguem ao detalhamento, mas é bom estar atento que há sim, né, esse limite de quando é advérbio,
de quando passa a ser, então, palavra denotativa. É advérbio quando se vincula a verbo, adjetivo ou advérbio, né? Agora, deixa de ser advérbio quando se vincula a nomes e pronomes. Por exemplo, vamos lá. Observe os exemplos. Ó. Só as pessoas inscritas farão a prova. Abra o jornal sentido sozinho? Não, não é o sentido sozinho. É somente as pessoas inscritas. Então vejam como só, já de cara, se apresenta como a natureza não adverbial, mas trocável por somente. É nessa hora, por exemplo, no primeiro exemplo aí, que o só deveria ser catalogado como palavra denotativa de exclusão. Mas se eu entro com essa perspectiva de tudo, cada um no seu lugar, muitas vezes a questão de concurso não traga esses pormenores. Há momentos que esse só, independentemente do vínculo, é tratado como advérbio. Há questões que vão trabalhar o só como palavra denotativa. Então, o que eu diria para vocês? Tenham essa dupla noção e dê à questão o valor que ela exige. Né? Saiba ler a questão a partir dessa perspectiva. O primeiro exemplo já denuncia que não é da natureza do advérbio na visão tradicional se vincular a substantivo. Por isso que temos aí essa outra classificação, palavra denotativa de exclusão. E daí, com palavra denotativa de exclusão, cumpre esse papel de vínculo a pronome, a nome, normalmente. Então eu diria, menos teoria e mais prática nessa hora. Fiquem atentos a como a questão aborda esse momento. Lá no adjetivo não tem briga, mas aqui há esse momento de diferenças teóricas que não são abordadas adequadamente pelas questões de prova. Daqui a pouquinho nós vamos conferir isso daí. Então, na primeira frase, o só, a única segurança que nós temos é a parte semântica, que é trocável por somente. Se a banca chamar isso de advérbio, vamos embora. É dentro dessa troca por somente que nós temos então essa segurança. Se chamar de palavra denotativa de exclusão ou de restrição, aí fica 100% dentro de uma coerência teórica, tá bem? Agora o segundo exemplo, ó, as crianças vão à escola somente amanhã. Então aí você tem o só vinculado a amanhã, ao advérbio. Os alunos viram somente as páginas iniciais. Tá legal? Então, daqui nós saímos com uma convicção, que há uma dificuldade teórica, não só pela nossa leitura gramatical, mas pela forma como a banca aborda. E seria bastante salutar você manter essas duas estruturas teóricas para dar conta das questões. O que vale, na minha leitura, é a troca por somente. É aí que você se norteia em relação ao que a banca pode ou não abordar. Né? Temos expressões com a palavra só. A sós, por exemplo, é uma palavra invariável, uma expressão invariável, né? Ele, ó, singular, ele queria ficar a sós. Né? Pode ficar tranquilo. Ele queria ficar a sós, ele queria um pouco de solidão. Né? Então, notem que mesmo invocando ali uma pessoa, esse a sós fica completamente no singular, fica completamente invariável, perdão, fica completamente invariável. Então, ele queria ficar a sós é uma expressão invariável no português. Agora, quando nós usamos por si e usamos a palavra só, aí esse só varia de acordo com a pessoa. Se eu digo, ele estava ali por si só, perfeito. Agora, quando eu digo eles estavam ali por si sós, ou seja, por eles mesmos, né, eu tenho ali a obrigatoriedade de produzir a concordância. Então, só as atitudes por si sós, por si mesmas, por si próprias, são suficientes. Esse sós, então, varia, gerando concordância com a referência. Tá legal? Então, a sós, invariável, então pode ser uma pessoa, pode ser duas, a sós é invariável, mas quando usamos por si, só, cuide. Cuide para verificar a concordância, já que só ali vai sofrer a variação de número. Então, elas por si sós, ele por si só, atente-se porque por si só
varia em número, tá bom? A depender da vinculação, o segundo uso do só, como advérbio ou palavra denotativa de exclusão, restrição, né? A depender da vinculação, a restrição pode produzir sentidos diferentes. Conforme o lugar que você coloca o só e com a vinculação produzida a partir daí, cuidado, o sentido vai mudando. Ou seja, a restrição muda. Na primeira frase, ó, só nós falamos português, né? Os demais não. Então, de um grupo, você está ali entre brasileiros e outras pessoas de outros países, só nós falamos português, né? Então, por exemplo, o outro grupo não falaria. Nós só falamos português e não outro idioma. Vejam que conforme o lugar que você coloca, a restrição muda. E aí a inferência do que fica pressuposto muda. Só nós falamos português, não os demais. Nós só falamos português e não outro idioma. Né? Olha outro exemplo. Ó. Só ele comprou um livro, as outras pessoas não. Ele só comprou um livro, não comprou revista, não comprou uma roupa. Ele comprou só um livro e não dois. Então, conforme eu mudo o lugar do só, que traz a ideia de somente, traz uma ideia de exclusão, de restrição, percebam que conforme o lugar, a restrição muda. E isso é um prato cheio dentro do universo do concurso. Ah, a palavra só, se posposta a tal palavra, manteria a correção e o sentido. Então, cuidado, às vezes a correção é mantida, o sentido não. Saber que o só, quando produz restrição, de acordo com o vínculo, vai alterando a restrição. Tá bom? Beleza, vamos lá. A palavra destacada em só, testamos tecnologias e as entregamos, é nessa hora que a prática prevalece. Se eu pego esse só e troco por somente testamos tecnologias, eu já sei que entre advérbio e palavra denotativa, eu tenho ali a possibilidade teórica, mas a referência inicial é trocar esse só por somente. Nessa questão, é óbvio, nós escolhemos a letra D, advérbio. É a hora que o só equivale a somente. E essa questão está perfeita. É a questão teórica com muita coerência. Olha o só modificando o verbo. É nessa hora que o só é integralmente um advérbio inquestionável. Então notem que seria uma questão ideal. E para uma prova, a banca está ligada, você também está ligado no movimento da classificação do segundo só. E essa é aquela questão, então, que não há polêmica, não há o que dizer. Você vai e tudo está no seu lugar. Na questão número 2, a safra que abarca os coletivos só opera online. Só opera. Somente opera. O verbo operar. De novo, temos ali o advérbio só, igualzinho, exatamente igual à questão número 1. É o só, somente, vinculado a verbo e advérbio. Vem a banca e diz: o item só classifica-se como partícula denotativa de restrição, e aí, com um ou com dois pés para trás, você já fica atento, né? Você já fica meio assim dizendo, será que toda a banca vai fazer uma abordagem coerente? Tá aí, gente. Já não fez. Aí a banca declina da classificação de exclusão, de advérbio, e já vai para aquilo que é da tradição gramatical. As ideias de exclusão estão lá nas palavras denotativas. É bacana perceber que todo mundo escreve que o somente advérbio, mas não coloca que tipo de advérbio é, porque você não tem nas gramáticas um advérbio de exclusão. Então, vejam como às vezes o gramático produz um conjunto teórico, mas você vê que ele fala advérbio, mas na hora que você vai na lista de advérbios, cadê o advérbio de exclusão? Então, muitos gramáticos nomeiam só como advérbio, mas na hora lá do capítulo do advérbio, que ele vai listando os advérbios, cadê o só? Como advérbio de exclusão? Não aparece. O que nós temos como força tradicional é a palavra denotativa de exclusão ou restrição, em que o somente está lá. Isso em toda a gramática nós temos.
Então é isso que eu digo para vocês. Na hora em que a teoria começa a nos atrapalhar, sejamos práticos. Sejamos práticos. É a hora em que a teoria, você vê que ela balança e não tem um fio coerente. Porque muitas vezes a pessoa não parou para observar o problema que tem. E em harmonia com a tradição gramatical que recebemos. Né? Quando as coisas começam a bicar e não dá certo, então seja mais prático do que teórico. Eu olho para essa questão e falo, infelizmente, né, eu vou trabalhar com o que eu tenho. E aí nós sabemos que é uma alternativa correta, né, em que o só é uma palavra denotativa de restrição, uma palavra partícula, né? Não tem problema. Essas variações são absorvidas, não causam nenhum problema, né? Partícula denotativa de restrição, perfeito. Na prova alternativa correta. E é bacana a gente começar a criar essa flexibilidade, percebendo que é um ponto em que dentro das gramáticas, quando você vai esmiuçar, há mais contradição do que coerência. Tá legal? Vamos em frente. Nos fragmentos, pois só berrando podem ser ouvidos, somente berrando podem ser ouvidos, e do professor, somente se vê o vulto, a palavra só marca o foco da informação através da inclusão, realce, designação, adição ou restrição. Aí é a questão bacana, gente. Aí é aquela questão joia que a banca evita o problema. É advérbio ou é palavra denotativa, né? E vai no significado, naquilo que significa. Isso é um alívio, né? Então a ideia de exclusão ou restrição é aquilo que nós vamos mantendo em harmonia na memória, e aí é legal, porque você apaga a polêmica e foca o significado. O que significa? Restrição e exclusão. Tá legal? Só não disseram que existe muito mais cabeça torta do que pé torto. Somente não disseram. A palavra só classifica-se como adjetivo, indicando o sentido de apenas. Ah, agora a banca, né, não coloca a palavra somente. Podia colocar, né, indicando o sentido de apenas, somente. Quando colocado somente, cria uma contradição com a classificação. Somente não pode ser adjetivo. Então notem que o problema da número 4 é essa classificação. O só, neste uso de valor de apenas, somente, não funciona como adjetivo. Não tem como funcionar como adjetivo. Ele aí é um advérbio ou uma palavra denotativa de exclusão, de restrição. Aproveite essas últimas linhas que só você está lendo, que somente você está lendo. Estão notando que o só está vinculado a você, a um pronome tratamento? É nessa hora que, teoricamente, não dá para classificar o só como advérbio. Então a banca que está atenta a isso daí, ela deveria evitar o conflito teórico. É advérbio, é palavra denotativa, abrir mão, né, de criar uma coerência gramatical, sendo que na história do português isso não é pacífico, não é óbvio, não é uma classificação única, e ir para o lugar que não tem debate. Ir para o lado que traz objetividade, que é o valor semântico. Se eu troco esse só por somente, eu sei que ele vai trazer uma ideia de restrição ou ideia de exclusão, como estamos vendo. Isso até reforça a classificação coerente que ele deve receber. Tá legal? Assinale a opção em que a posição da palavra só causa ambiguidade. Só um cliente devorou 5. Vamos pensar que são 5 lanches, né? Só um cliente devorou 5. Aí não há ambiguidade, né? Tá bem? Entre os clientes há um que devorou 5, né? Só um cliente devorou 5, ou seja, sozinho um cliente devorou 5, não há ambiguidade. Um só cliente devorou 5, ou seja, entre tantos e tantos clientes, só um conseguiu devorar 5. Na letra D é que ocorre o problema. Um cliente sozinho devorou 5 lanches. Ou um cliente somente devorou 5. Esse só no lugar que está, pode estar qualificando o cliente, um cliente sozinho, ou pode estar um cliente somente
devorou 5. Esse momento é o momento em que a banca se utiliza, né, da nossa capacidade de perceber que nesse lugar que está, produz, né, um valor duplo, uma leitura dupla, o que produz, então, uma falha, né, de redacional, uma coisa a ser evitada. Aí você poderia colocar o sozinho ou somente para evitar qualquer chance de confusão e está perfeito. A banca vai lá e toca naquilo que a gente chama, né, de problemas redacionais. A ambiguidade, tirando às vezes quando há a intenção de fazê-la para um fim, por exemplo, humorístico, né, isso é possível, mas não havendo a intenção, a ambiguidade nasce por um descuido, isso aí é uma falha dentro do plano redacional. A gente não quer transmitir a quem nos lê, né, dupla possibilidade de leitura. Vimos então a palavra só, percebam que a palavra só é uma palavra com dupla classificação, e vimos ali no item 2, quando equivale a somente, que a teoria não caminha de uma forma, vamos dizer assim, objetiva do jeito que queremos, né, com uma única classificação. E se você se aproximar muito a coerência gramatical, a coerência teórica, cobrando então quando é advérbio, quando é palavra denotativa, isso muitas vezes não reflete nas questões do concurso. Você pode até trazer consigo as convicções teóricas de quando é um advérbio, ou de quando passa a ser uma palavra denotativa de exclusão. Mas lá na questão, na hora de enfocar a questão, tenha a liberdade de pensar de que nem sempre a banca chegou ao detalhamento a que você chegou. Nem sempre a banca teve esse raciocínio que você teve. E é nessa hora que nós temos que ter uma flexibilidade para lidar com problemas teóricos, com divergências teóricas, com polêmicas teóricas, sem perder a questão. Na hora da prova, eu preciso ali escolher aquela que seja a adequada para o raciocínio da banca. Depois, né, há a chance de recursos, de entrar protestando o gabarito e tudo mais, mas no dia da prova nós temos que pensar como a banca pensa. E já muito sábio, né, muitos sábios aí, muito cientes nós devemos ficar, que nem sempre aquilo que você tem por si como coerência, ao entrar com recurso, será acatado pela banca, né? Então, nós temos que fazer o melhor lá na hora do concurso, porque daí por diante nós sabemos que nem sempre a banca dá o braço a torcer, ok? Então, trabalhamos hoje a palavra só, com dupla funcionalidade, com possibilidades de variação quando adjetivo, e isso nos remete, como vimos nas questões, a o que é adjetivo, advérbio, palavra denotativa de exclusão. E de forma prática unimos advérbio e palavra denotativa, usando de acordo com a demanda da questão. Vimos que além disso, do que é o que significa. E aí as palavras exclusão e restrição vêm em grande volume. A palavra só, como nós vimos, por ter essa multiplicidade funcional, acaba desempenhando problemas em determinados momentos, como ambiguidade, como traduzimos naquela questão. Tá bem? Então, vigilantes como somos aquilo que tem poder de confusão teórica e interpretativa, a palavra só entra na lista daquilo que nós estamos, então, né, de olho, vigiando. Tá bom? Obrigado pela companhia. Muito em breve estaremos juntos para uma nova lição de língua portuguesa. Até lá!